Olá, eu sou o pastor Zé Alves e esta é a série Depois do Culto. Há um bom tempo eu senti de Deus de fazer essa série, que seria uma forma de compartilhar inspirações que eu tenho durante o culto, seja quando eu prego ou quando outra pessoa prega. Então eu tenho inspirações que muitas das vezes vêm depois da pregação e não dá para compartilhar com os irmãos. Então eu tinha o desejo de estar falando com os irmãos e veio essa ideia de eu fazer essa gravação depois do culto, né? Porque às vezes é uma inspiração bem legal, é algo muito gostoso e passa, e depois aquilo ali passa e vem outras inspirações, outras pregações, e aquela que veio daquela mensagem naquele dia, um pedacinho que faltou, às vezes uma cereja do bolo, né? E fica para trás. Então já há um bom tempo eu venho deixando para depois e nunca faço. E agora Deus me concedeu essa oportunidade e eu estou dando início a esta série. E hoje foi pregado no tema de 2 Samuel, no capítulo 6, que fala sobre o transporte da Arca da Aliança por Davi. Davi, juntamente com o povo de Israel, sob o comando de Davi, né? Davi consulta o povo e todos entram em acordo de transportar a arca. Então Davi, ele coloca a arca em um carro novo, chama Uzá estava dirigindo esse carro, né? E carro de boi. E aconteceu algo muito triste. Nós sabemos, é uma passagem conhecida, que foi a morte de Uzá. Por que Uzá morreu? De quem é a responsabilidade? Quem tentou foi Davi, o povo também concordou, mas Uzá, ele teve culpa, Davi também teve culpa, a maior culpa, porque Davi era o rei. Eles intentam um projeto, mas não fazem de acordo com a determinação divina. O que é a determinação divina? A determinação divina é que somente os levitas da família de Arão, os descendentes da família de Arão, que deveriam transportar a arca. E parece que Davi se esqueceu disso. Somente os levitas. E não era num carro de boi, era sobre os ombros com uma vara. Não tocavam na arca com as varas que Deus ordenou para Moisés confeccionar a arca, confeccionar as varas que eram introduzidas nessa arca e colocadas sobre os ombros dos levitas, e assim deveria ser feito o transporte da arca. Mas Davi parece que se esqueceu disso. O povo de Israel também sabia, Uzá sabia, todo o povo, e eles, na ideia de Davi, ele estava fazendo o melhor, né? É um grande rei, já venceu batalhas, fez um grande projeto, comprou um carro novo, quis fazer uma coisa grandiosa, chamou os sacerdotes, mas não foi de acordo como havia a determinação divina. E eu estava ali com muita alegria transportando, tocando os instrumentos, o povo tudo alegre, está trazendo a arca de novo, que simboliza a Arca da Aliança, que simboliza a presença do Senhor. Mas num determinado trajeto, os bois tropeçam e Uzá, que está guiando o boi, ele então coloca a mão para apoiar, para que a arca não viesse cair. E naquele momento Deus se ira e mata Uzá. Misericórdia. Então, Deus é um Deus ruim, tão ruim assim. Poxa, acabou com a alegria do povo, o povo tudo alegre. Não, essa lição foi importante para que Davi não cometesse outros erros, o povo de Israel não cometesse outros erros, aprendesse a temer a Deus e a obedecer a palavra de Deus, e também que ficasse isso registrado na palavra de Deus por vontade divina, né? Para servir também para nós.
e para tantas outras pessoas após esse episódio sobre o perigo de fazer as coisas de Deus de qualquer forma. O perigo de fazer as coisas de Deus de forma errada e não de forma correta, em obediência à palavra de Deus. Então, a lição que eu quero compartilhar, com os meus irmãos é o quê? É que só deve fazer uma obra, um projeto de Deus. Primeiro, aqueles que são chamados para esse projeto. Não coloque a tua mão naquilo que Deus não te chamou. Não seja desobediente, não vá por orgulho, nem por nada, nem ainda que outros te chamam para fazer isso. Só vá executar, só vá fazer, se Deus confirmar, se você estiver em obediência. Ora, Uzá teve a sua parte de culpa, porque ele não conhecia as regras, conhecia, mas todos esqueceram. E não teve nenhum corajoso, nenhum profeta. Os levitas estavam ali presentes. Se você ler, diz que Davi chamou os sacerdotes e o levita. Não teve um sacerdote, não teve um levita para chamar a atenção do rei e dizer que estava errado. Parece que todos estavam adormecidos. Todos estavam adormecidos e todos permitiram que a arca fosse colocada naquele carro. Estavam todos ali felizes e alegres. Então é raro. Uzá também errou, porque Uzá não era levita. Ele deveria rejeitar, ainda que por ordem do rei. Não importa de quem vem a ordem, de quem te chama. Você só pode ir fazer uma obra, um projeto de Deus, se Deus te chamar. Você precisa ter essa certeza, você precisa orar a Deus. Mas como eu posso saber a vontade de Deus? Ora, pergunte a Deus. Entra no teu particular, espere Deus te dar um sinal, espere Deus te responder. Eu, particularmente, só aceitei ser pastor quando eu falei com Deus, orei a Deus, pedi uma palavra a Deus e disse a Deus que se Ele me desse uma palavra onde eu não tivesse nenhuma dúvida, que fosse zero dúvida, então eu aceitaria a fazer a obra de Deus. Porque até então, a profecia que foi me dada, eu ainda não tinha aceitado nem mesmo aquela profecia, pois eu não estava dentro do meu projeto. Então, assumir igreja não estava dentro do meu projeto, estava dentro do projeto da minha esposa. E foi ela mesma que profetizou, e por esse motivo mesmo eu pedi misericórdia a Deus e falei: Senhor, tem que haver outro meio, o Senhor precisa falar de outra forma. Pois eu preciso saber, eu não posso ter nenhuma dúvida, e foi minha esposa que profetizou. E ela tem o seu lado emocional. Então, quando amanheceu o dia, foi num dia que eu fui dormir com aquilo na cabeça, com aquela profecia, amanheceu o dia, e eu perguntei para Deus, abri a palavra, e Deus falou comigo na passagem quando Deus falou com Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então eu não tive nenhuma dúvida que Deus estava me chamando para um compromisso, para assumir a obra a qual minha esposa estava me chamando, e que seria uma obra de apacentar ovelhas, obra de pastor, e eu queria ir para outro lado. Então, as coisas de Deus são maravilhosas, mas devem ser feitas com responsabilidade, não no calor da emoção. É preciso ter muito cuidado. Há muitas pessoas querendo fazer porque acham bonitinho ser chamado de pastor ou estar à frente de algum projeto, ainda mais se for ao lado de um rei. Já imaginou? Ou de um grande pastor, alguma coisa, ter alguma liderança, Então, mas isso é muito perigoso. Por outro lado, o que eu quero compartilhar também com os irmãos, e esse é um dos motivos Deus está fazendo essa série, que às vezes vem estas inspirações, é para trazer esclarecimento. Por outro lado, nós temos pessoas que recusam fazer a obra de Deus por medo, Por medo de pegarem prova para você, pegarem prova para si, por medo de colocar a mão na cabeça de alguém. Não, eu não vou orar pessoas complicadas, pessoas demoniadas, casa de pessoas muito carregadas, porque eu vou estar trazendo
tribulação para a minha vida, eu vou estar buscando prova para a minha vida. Isso é um entendimento errado, porque essas pessoas que pensam assim é porque vê outras pessoas que foram fazer a obra de Deus e foram feridas, ficaram atribuladas, às vezes tiveram problemas, mas isso está dentro dessa mensagem. Veja só, depois que Uzá é ferido, a palavra vai dizer, se você for ler lá em 2 Samuel 6, que Davi teve medo. Lá em 1 Crônicas também está registrado. Se você for ver em 1 Crônicas, capítulo 13, também vai falar. Davi teve medo e não levou a arca, como era o seu propósito, para a sua casa, para próximo de sua casa. E a arca ficou na casa de Obed-Edom. Então, há muitos cristãos que têm medo quando vê pessoas feridas que estão fazendo a obra de Deus, foram fazer uma boa coisa e acabaram sendo feridas. Mas por que? Nessa passagem nós temos uma resposta. Porque não fizeram corretamente. Algumas vezes não foram chamados ou fizeram de forma incorreta. Está claro nessa passagem, por isso que eu disse que Deus permitiu que isso acontecesse para a lição deles e também para ficar para o nosso exemplo. Aqueles que fazem a obra de Deus de forma correta, aqueles que foram chamados para fazer a obra de Deus verdadeiramente, sem emoção, sem empolgação, sem ser porque alguém chamou e colocou ele, sem a aprovação de Deus, não devem temer. Não temas, siga em frente, arregace as mangas e faz a vontade de Deus, que vai dar tudo certo. O Senhor será contigo. É claro que nós temos aflições, ora os mártires, eles tiveram, mas não foi pavor, eles não tiveram medo de morrer pela causa de Cristo, de levar Estevão de ser apedrejado, Pedro, João, de fazer Paulo, né? Paulo enfrentou, foi avisado, não vai, Paulo, que vai morrer pelo Espírito Santo, se você for para lá você vai morrer. Eu estou disposto não somente a sofrer, como morrer. Então Deus dá essa alegria, essa disposição àqueles que são chamados. Não há tristeza, não há medo. Ele não teve medo. Davi teve medo, porque Davi errou. Davi era chamado para ser rei, era um homem segundo o coração de Deus, mas agiu de forma errada. Mesmo sendo chamado por Deus, tem que agir da forma correta. Então, Deus capacita. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, você sendo chamado, não quer dizer que tudo é mar de rosa, vai ter aflição, mas você vai se livrar das aflições. Deus vai te dar vitória na luta, as coisas vão dar certo. E a palavra de Deus para você sempre será: esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, né? Como foi para todos os servos de Deus que faziam a obra de Deus para Josué. Não temas, Josué, vai, esforça-te, tem de bom ânimo. Para Salomão, Davi, orienta seu filho Salomão, ser forte, ser homem, não temas. Você conhece o Deus do teu pai. Então, a palavra é essa. Para quem tem um chamado, quem teve o chamado aprovado, a palavra é: não temas, vai, mas faça corretamente, de forma adequada. Então, Davi teve medo. Aí, Deus vai e mostra a Davi. A arca fica na casa de Obed-Edom por 3 meses, e a casa de Obed-Edom, conforme registrado na palavra de Deus em Samuel 6 e também 1 Crônicas capítulo 13, fica registrado que toda a casa de Obed-Edom foi abençoada. Que coisa maravilhosa! Toda a casa foi abençoada. Então, eles vão e anunciam para Davi que a casa de Obed-Edom estava abençoada, porque por essas horas Davi já estava preocupado. E agora? Não teremos mais a glória de Deus. Davi estava frustrado, preocupado. Eu pequei, o que eu fiz? A ficha não tinha caído, que eles tinham errado. Não tinha transportado a arca de acordo com as orientações divinas, que é os levitas transportando a arca no
ombro, sem tocá-la com as varas. Então, quando Davi sabe que a casa de Obed-Edom está sendo abençoada, então a luz, parece que a luz raia na mente de Davi, a ficha cai. E Davi novamente agora, ele se reúne juntamente com os sacerdotes, com o levita, com o povo, e vai novamente para fazer o transporte da arca. Mas agora a ficha caiu, agora ele lembra, ele vai fazer de forma adequada. Esta passagem, o segundo transporte da arca, está melhor relatado no livro de 1 Crônicas, lá no capítulo 15, no versículo 2, vai dizer assim: então Davi disse: ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Glória a Deus, aprendeu, né, Davi? Que lição dura, teve que ter a morte de uma pessoa. Então, temos que fazer a obra de Deus. Mesmo aqueles que são chamados, pastores, profetas, que são chamados, devem fazer de forma correta. Agora, quem não foi chamado, não brinca. Aí sim está procurando provação para a vida, está correndo risco. Vai levar uma carga que não é sua. Está correndo risco grande de até mesmo perder a sua salvação. Não faça isso, auxilia alguém, faça de outra forma. O Zá podia auxiliar, o Zá podia fazer tanta outra coisa, mas quis tomar partido ali para fazer uma coisa que não foi chamado, não se lembrou da palavra de Deus, deveria, mas o rei mandou, mas ele deveria, não importa se é rei, fica essa lição. O pastor mandou. Não, tem que saber se Deus mandou. O pastor me chamou para ser isso, o pastor me chamou para ser aquilo. Mas peça a aprovação de Deus e faça de acordo com as determinações de Deus da forma correta. Então Davi falou, somente os levitas. E aí Davi convoca todo mundo novamente para fazerem o transporte da arca, sendo que os levitas que irão fazer, o povo vão acompanhar, vão tocar trombeta. Então outros que você não pode transportar, pode tocar uma trombeta, pode acompanhar. Então houve aqueles que tocavam vários tipos de instrumento ali acompanhando, numa grande alegria. Então tem algo que você vai poder fazer, mas faça corretamente, de acordo com a vontade de Deus. Aí lá no versículo 11 vai dizer assim, então Davi chamou os sacerdotes, Zadok, Abiatar e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaia, Eliel e Aminadab, e disse, vós sois os chefes das famílias dos levitas, santificai-vos e vossos irmãos, para trazerdes a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Glória a Deus. Olha aqui, ainda ele dá uma orientação, ele diz, santificai-vos. Não pode fazer sem santificação a obra de Deus. Projetos grandes, tem que fazer. Você quer trazer a presença de Deus para perto de você, para a sua família, para aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Então, santifique. Santificai vós e vossos irmãos. Não faça de qualquer forma. O Senhor rompeu contra nós, ou seja, feriu Uzá, versículo 13, porque não a levaste da primeira vez, porque não o buscamos da maneira correta. Aí cai a ficha de Davi, né? Ele fala, o Senhor rompeu, o Senhor feriu Uzá porque você não levou, vocês leviam da forma correta. Então os sacerdotes, versículo 14, e os de 1 Crônicas, capítulo 15. Então os sacerdotes e os levitas santificaram para trazerem a arca do Senhor, Deus de Israel. Eles obedecem, eles santificam. E os levitas, versículo 15, trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, usando as varas que estavam nela, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor.
e dá tudo certo. E eles vão naquela alegria, levam a arca da vidança e é uma alegria, igual como se diz a frase, pinto no lixo, porque estão fazendo a coisa certa, da forma certa. É a presença de Deus, é a Shekinah de Deus, não tem coisa maravilhosa, melhor do que isso. A presença maravilhosa de Deus em nossa vida, naquilo que estamos fazendo, nós precisamos ter a presença de Deus, mas temos que fazer com santidade e de forma correta. Então a palavra é: não temas, esforça-te, tem de bom ânimo, santificai-vos, fazer de forma correta, arregaça a manga, vai fazer. Se Deus te chamou e você não tem dúvida, não temas, não tenha medo. Davi ficou com medo e tem muita gente com medo porque olha que alguns vão fazer e dá errado. Dá errado porque não foram chamados ou porque estão fazendo da forma incorreta. Que Deus abençoe a todos, né? E orem por mim para que eu possa estar compartilhando com vocês este projeto. Ficou um pouco comprido, mas vamos tentar melhorar. Ficou quase uma pregação. O objetivo não é isso, é dar uma palhazinha, mas essa passagem é muito gostosa, é muito maravilhosa, realmente tem uma inspiração tremenda e uma lição muito forte para os nossos dias. Mas o meu objetivo é trazer só alguns pontos específicos nessa série depois do culto, tá? Só fazer uma pequena ponte da pregação que foi falada, só fazer uma pequena ponte interligando alguns pequenos detalhes que ficou para trás. Deus abençoe em nome de Jesus.